Então, alunos, olá! Estamos aqui para mais uma aula de sensoriamento remoto. E hoje nós iremos conversar sobre como identificar a imagem mais adequada para o meu projeto. Vocês já viram que existem vários satélites diferentes, existem vários tipos de resoluções diferentes. Então, como que eu escolho, né, a imagem de satélite para realizar uma atividade de sensoriamento remoto? Então, existem muitos satélites de observação da superfície terrestre, cada um com as suas próprias características. Vocês vão ver essas características e diferentes satélites, né, alguns satélites selecionados por serem mais utilizados na gestão ambiental, na análise ambiental da paisagem. Vocês vão ver algumas dessas características de alguns satélites na apresentação dos seminários nas próximas 2 semanas. Então, se existem muitas missões de satélite, existem muitos tipos de radiação eletromagnética disponíveis que são utilizadas no sensoriamento remoto. Existem diferentes resoluções espaciais, resoluções espectrais, diferentes resoluções temporais, diferentes resoluções radiométricas. Então, com tantas características diferentes, com tantas alternativas, como que a gente escolhe o melhor satélite? A resposta para essa pergunta é bem simples. Não existe o melhor satélite. Existe o satélite mais adequado para cada aplicação. Então, a primeira pergunta que eu devo fazer é: qual é o meu objetivo com esse trabalho? E a partir do objetivo, eu tenho que pensar que características são necessárias na imagem para que eu consiga alcançar esse objetivo. E a partir dessas características, eu busco uma missão de satélite que contemple as minhas necessidades. Quais são os principais critérios que eu devo adotar nessa seleção? Uma é a localização. Qual é a minha área de estudo? E quando eu falo qual é a minha área de estudo, não é simplesmente, é o município de Porto Alegre, ou, é o estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho que dizer especificamente qual é a minha área. Eu estou estudando todo o município de Porto Alegre, eu estou estudando o município de Porto Alegre e o seu entorno, eu estou estudando um bairro do município de Porto Alegre, eu estou estudando uma praça, um parque do município de Porto Alegre. Isso vai influenciar, né, a minha área de abrangência, o nível de detalhamento com que eu vou estudar essa área de abrangência. Então, o mais recomendado é abrir o Google Earth, desenhar essa área, ver qual é a escala de trabalho que tu consegue no Google Earth para visualizar toda essa imagem. Né? O segundo aspecto é a escala. Né? Qual é o nível de detalhamento necessário para alcançar o meu objetivo? Qual é o nível de detalhamento que eu preciso nesse estudo? E aqui eu estou falando de resolução espacial. Né? Deve-se selecionar uma imagem que tenha uma resolução espacial compatível com o meu objetivo. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma análise urbana, se eu for fazer um plano, o plano diretor de uma zona urbana de determinado município, eu vou precisar trabalhar numa escala de maior detalhe, né? Na verdade, depende do tamanho do município, né? Mas se for um município pequeno, como aqui, a gente está em Sananduva, ou em Tapes, ou em São Francisco de Paula, então se eu for estudar a área urbana desses municípios, se eu quiser ver o arruamento, eu preciso de um certo nível de detalhe. Agora, se eu quero ver a distância entre São Francisco de Paula e Tapes, entre Tapes e Sananduva, eu já preciso de outro grau de detalhamento. Tá? Então, a resolução espacial, a escala de trabalho, e a resolução espacial é proporcional à escala, a resolução espacial vai influenciar nessa análise. Eu estou analisando uma região, ou eu estou analisando em detalhe determinado bairro de um município. Então, a escala é um dos critérios muito importantes nessa seleção das imagens de satélite. O outro critério é o tempo. De que data essa imagem precisa ser? Se eu vou fazer uma comparação entre quais datas e períodos, né? Eu quero saber como foi o desmatamento em determinada área, né? Então, qual é o intervalo de tempo que eu vou analisar? Né? O desmatamento desde
do descobrimento do Brasil, né? Ou o desmatamento da década de 80 para cá, o desmatamento nos últimos 2 anos, né? Então eu tenho que definir qual é esse meu objetivo. Se eu for analisar uma comparação, se eu for fazer uma comparação dos territórios, qual é o intervalo que eu estou comparando? Se eu estou fazendo um estudo específico, né, de qual é a situação de determinado fenômeno, eu preciso saber em que data eu quero analisar isso, né? Eu preciso de uma imagem recente, eu preciso de uma imagem antiga, tá? Então, dependendo do tipo de análise que eu tiver que fazer, dependendo da resolução necessária, eu vou precisar solicitar uma programação do satélite, né? Eu vou precisar solicitar uma imagem de alta resolução paga, né? E eu vou ter que solicitar que eles programem o satélite para tirar uma imagem de determinada área. E isso é muito custoso. Então, tem algumas imagens que eles já capturaram por algum ou outro motivo, né? Ou por periodicidade, que eles capturam imagens de detalhe de determinadas áreas, ou porque teve alguma solicitação na região. Então, eles têm algumas imagens disponíveis de alta resolução no catálogo, mas aí elas não são desta semana, elas são, digamos, dentro do mesmo ano ou dos últimos 2 anos. Então, eu tenho que analisar se essas imagens atendem o meu objetivo, se nesses 2 anos aquilo que eu estou analisando mudou, né? E se o retrato que eu quero é o retrato atual, eu tenho que estudar essa característica também. E o outro critério é a aplicação, que está relacionado com todos os outros, né? Então, dependendo dos objetivos do estudo, eu posso precisar de determinadas bandas espectrais, de determinadas resoluções, tanto espectral como temporal, como espacial, específicas. Bom, eu falei aqui nesses critérios sobre a localização, né? A escala, que é equivalente à resolução espacial, ao tempo, né, que é equivalente à resolução temporal, e na aplicação, né, tem um dos critérios é a resolução espectral, né, as bandas que estão disponíveis para estudo. Eu não falei da resolução radiométrica, tá? Mas na verdade é que a resolução radiométrica ela está intrinsecamente ligada à resolução espacial. Tá? Sempre que eu aumentar a resolução espacial de uma imagem, aumentar o grau de detalhamento no espaço da imagem, eu preciso aumentar a resolução radiométrica também, para conseguir diferenciar nuances maiores, né? Digamos assim, ó, se eu estou estudando uma floresta como um todo, numa imagem distante, com uma resolução espacial maior, eu vou ver, né, aquela área com a resposta espectral da vegetação. Agora, se eu for captar uma imagem de maior detalhe, onde eu consigo diferenciar a copa das árvores, por exemplo, eu preciso permitir que eu consiga fazer alguma distinção entre os pixels vizinhos, né? Então, eu preciso ter um nível, uma variação de tons de cinza maior. Então, a resolução radiométrica ela está intrinsecamente ligada com a resolução espacial. Se eu aumento a resolução espacial, eu preciso aumentar a resolução radiométrica para dar aquela diferenciação, né, do maior grau de detalhe necessário. Então, eu estou aqui, sim, falando das 4 resoluções, embora só tenha citado 3, tá? Porque a resolução radiométrica, ela precisa estar emendada ali com a resolução espacial. Então, vamos ver alguns desses em detalhe, né? Falei que a gente tem muitos comprimentos de onda da radiação eletromagnética disponíveis para o estudo do sensoriamento remoto, para aplicações no sensoriamento remoto. Então, dependendo do uso que eu vou fazer, dependendo do meu objetivo de estudo, eu posso selecionar radiações eletromagnéticas diferentes. Aqui tem alguns exemplos. Ó. No estudo da Terra, né, se eu quero analisar a condição da superfície terrestre, eu vou optar por sensores ópticos, sensores multiespectrais, né? Se eu for analisar mudanças na superfície terrestre, como por exemplo aqui a construção de um prédio um pouco maior ao lado de uma área urbana já existente, eu vou optar por sensores radar do tipo SAR, né? Synthetic Aperture Radar.
Se eu for analisar a temperatura da superfície terrestre, como por exemplo ilhas de calor no espaço urbano, eu vou trabalhar com sensores de infravermelho termal. No ar, por exemplo, na análise dos fenômenos atmosféricos, existem sensores de ondas de rádio, que é o ADS, que são utilizados para o posicionamento das aeronaves. Existem radiômetros de escaneamento de microondas e radares de precipitação que monitoram as questões atmosféricas, né? As variações, as características atmosféricas. E partículas, velocidade do vento são observados com um sistema de varredura laser chamado LIDAR. É um sistema, o laser na verdade é uma radiação eletromagnética concentrada, produzida artificialmente, né? E então esse sistema LIDAR, ele emite um laser e recebe a resposta, né? Então, esse laser interage com o alvo e envia novamente uma resposta para o satélite. E é esta análise que dá a resposta do LIDAR. Tá? Nos estudos marítimos, né? Existem os sensores de ondas de rádio, que também são para localização, e os sensores de radar do tipo SAR também são utilizados para posição de embarcações. A temperatura da superfície da água, né, pode ser obtida com radiômetro de escaneamento de microondas, então trabalhando com as microondas, ou com radar de precipitação. Os ventos oceânicos são obtidos, né, informações sobre os ventos oceânicos são obtidas com um dispersômetro de microondas. A altitude na superfície do mar, altímetro, também trabalhando com microondas. O gelo marinho, radiômetro de escaneamento de microondas e sensores radar do tipo SAR. Tá? Então, vocês podem ver aí que a gente trabalha com vários sensores diferentes que captam radiações eletromagnéticas diferentes. Tá? Na análise ambiental, a gente costuma utilizar muitos sensores ópticos, né? E os sensores radar. Análise ambiental que eu digo da superfície terrestre, tá? Se for trabalhar com ar, com o mar, aí outros tipos de radiações se tornam muito significativos, muito importantes, mas a pessoa tem que se especializar. A gente aqui no curso de gestão ambiental, como é só uma introdução ao tema, a gente foca nessa que está mais dentro da realidade de vocês. Mas caso um de vocês vá trabalhar futuramente com sensoriamento remoto, no monitoramento das questões atmosféricas ou marítimas, aí vai ser necessário se aprofundar, né, nesses outros equipamentos aqui, nessas outras técnicas existentes no sensoriamento remoto. Então, mesmo dentro dessa faixa espectral, né, que são os sensores ópticos, os sensores multiespectrais ali que trabalham com o visível, infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho de ondas curtas. Então, mesmo dentro dessa faixa, existem aplicações diferentes para cada comprimento de onda. Né? Então, aqui tem um exemplo dos sensores a bordo do Landsat 8. Né? A banda 1, aqui, o aerosol costeiro, é utilizado para estudos costeiros e de aerosóis. A banda 2, que aqui entra no visível já, a banda 2, que é correspondente ao azul, é utilizada para o mapeamento batimétrico, né, a profundidade da água num corpo d'água. Para distinguir o solo da vegetação, é muito útil, e para distinguir a vegetação conífera da decídua, porque elas têm uma resposta diferente na banda do azul. O verde e o vermelho são utilizados para ver a saúde da vegetação, né? O pico de vegetação, para inferir o vigor. E o vermelho também diferencia encostas de vegetação. Infravermelho próximo, ele destaca a biomassa, né? Como eu já falei no exercício sobre o comportamento espectral. Né? A vegetação viva e bem desenvolvida, saudável, ela reflete muito o infravermelho próximo, né? E a água absorve todo o infravermelho próximo. Então, as linhas de costa ganham destaque, né? Pela diferenciação ali de uma emissão radiométrica e de uma absorção total. Então, é muito fácil delimitar linhas de costa. E também
é muito utilizado para vegetação. Aí tem as bandas de infravermelho de ondas curtas, né, a 7 e a 8, que são muito utilizados para destacar a umidade do solo ou a água presente na vegetação. Então, por exemplo, um estresse hídrico na vegetação ou numa cultura agrícola, ela pode ser inferida com esse infravermelho de ondas curtas. E ele tem outra vantagem, que ele penetra nuvens pouco espessas, né? Como vocês viram, as nuvens, elas refletem praticamente toda a radiação que chega nelas, né? E acabam interferindo no registro. Mas o infravermelho de ondas curtas atravessa. O pancromático, ele tem o objetivo de melhorar a definição espacial da cena, né? E ele tem uma resolução de 15 metros, então ele pode ser combinado com as outras bandas e dar uma falsa impressão de uma melhor resolução espacial e facilitar a interpretação da imagem. A banda 9 é a Cirrus, né, que é utilizada para detectar essas nuvens, e as bandas 10 e 11, o infravermelho médio, para o infravermelho termal, né, que são os TIRS. Eles fazem um mapeamento termal, a estimativa da umidade, né, e eles têm uma resolução maior, uma resolução de 100 metros, porque o infravermelho termal é um fenômeno que não varia significativamente no espaço, né, a pequenas escalas, assim, em questão de 15 metros, 30 metros, não tem uma variação muito significativa, né? Então, a opção foi economizar aqui e fazer o registro com 100 metros. Com relação às aplicações e à escala, dependendo do nível de detalhamento que eu preciso para uma atividade, eu vou utilizar uma resolução espacial diferente, obviamente, né? Então, a gente tem uma tabela aqui de equivalência, né? Numa imagem com resolução espacial de 25 centímetros, né? Uma resolução espacial de 25 centímetros, ou seja, a menor feição identificável nessa imagem é 25 centímetros, equivale a uma escala de ampliação, né? Uma escala de registro, de desenho, né? De cartografia de 1 para 1500. Então, é de grande detalhe, né? Eu consigo mapear ruas, alguns loteamentos, e um exemplo são as plantas cadastrais aqui dentro dessa faixa, de 1 para 1500 até 1 para 15.000, que equivale a uma resolução espectral de 25 centímetros até aproximadamente 5 centímetros. As resoluções a partir... Aqui a diferença, a nuance é pequena, né? Se uma resolução espacial de 10 metros, por exemplo, uma escala 1 para 25.000, eu posso estudar um espaço urbano nisso, então talvez possa ser considerado como uma planta cadastral. Mas resoluções espaciais médias aqui, da ordem de 20 a 30 metros, que são as mais comuns nas imagens gratuitas, né, tipo CBERS, Landsat, né, elas equivalem a uma escala de trabalho de 1 para 50.000, 1 para 75.000. Então, aqui eu já estou analisando grandes regiões, né? Quando eu estou trabalhando nessa escala, um espaço urbano, por exemplo, eu vejo praticamente como um ponto, né? Uma distância, eu vejo várias cidades, ou eu vejo a delimitação do espaço urbano, mas eu não consigo definir as ruas dentro desse espaço urbano, né? Eu vejo a delimitação ali, o espaço urbano com um brilho maior, uma emissão maior, e as estradas, mas não consigo diferenciar detalhes, né, dentro desse espaço urbano. Então, seria mais para análises regionais, como fazer um zoneamento da área do município, um zoneamento da região, uma classificação de imagem para ver como é que está o uso do solo na região. Então, seriam aplicações assim diferenciadas que exigem menor detalhe, né, semi-detalhe. Com relação ao tempo, né, as aplicações em função do tempo. A resolução espectral exigida, a resolução temporal exigida para determinada atividade, para determinado projeto de sensoriamento remoto, ela vai depender da dinâmica do fenômeno e dos objetivos, né, da aplicação desejada.
Então, há fenômenos que não mudam, há fenômenos ou objetos que não mudam em décadas, né? Como, por exemplo, a geologia, a topografia do local, né? Isso não varia ao longo do tempo. Então, se eu estou estudando a geologia do local, eu não preciso me preocupar tanto com a data da imagem, tá? Porque esse registro que eu tenho, independente de ser de hoje, ou de 1 ano atrás, ou de 5 anos atrás, ou de 10 anos atrás, provavelmente não vai ter mudanças significativas. Há fenômenos que mudam em anos, né? Como, por exemplo, o uso do solo. Ao longo de alguns anos, algumas décadas, né? Pode ter sido desmatada mais áreas para se converter em agricultura, pecuária. Um espaço urbano pode ter crescido, né? Aumentado, se expandido. Então, um rio, por exemplo, um rio meandrante, né, ele pode mudar suas curvas, uma linha de costa pode avançar ou retroceder ao longo de décadas ou anos, né? Então, esse tipo de fenômeno ele também exige uma resolução temporal intermediária. Há fenômenos que mudam em meses, como, por exemplo, a cultura agrícola, né? Quem trabalha com agricultura de precisão, com previsão de safra, coisas desse gênero, eles precisam trabalhar com uma resolução temporal da ordem de meses. Não, precisa de ter alguns meses entre uma imagem e outra do mesmo local para fazer suas análises. Análise da expansão do espaço urbano, por exemplo, em um município, pode ter anos ou décadas entre uma imagem e outra. Então, se eu estou fazendo uma comparação, né, nas análises comparadas, eu quero fazer uma comparação do território lá na década de 70 e como esse território, como o espaço urbano, a ocupação urbana, a expansão urbana ocorreu ao longo das décadas, né? Durante esse processo de urbanização acelerada que aconteceu, principalmente da década de 80 para cá. Para saber como essa urbanização se deu em determinado município, eu preciso de imagens, né, que tenham décadas disponíveis, né? Eu não posso pegar um satélite muito recente. Eu preciso pegar um satélite que, sei lá, que tenha características semelhantes lá na década de 80 e hoje, assim, para que eu possa comparar, né, nessas feições. Se eu for analisar os efeitos de um desastre independente de ser natural ou antrópico, ele tem que ter a menor diferença possível entre uma imagem, a imagem do antes e a imagem do depois. Como na questão daqueles rompimentos de Brumadinho, de Mariana, acredito que qualquer um de vocês tenha visualizado na internet aqueles gráficos, aquelas imagens que tu corria, né? Tinha uma setinha assim, e tu corria e tu conseguia enxergar o antes e o depois, né? Do mesmo local, da mesma cena. Então, quanto mais próximas forem as datas da imagem, com maior precisão tu consegue identificar quais foram os efeitos do desastre em si, sem influência de outros fatores, né? Então, uma enchente, um rompimento de barragem, um deslizamento de terra, então um terremoto, qualquer uma dessas situações e tu queira analisar os efeitos disso no território, então tu vai precisar de imagens com uma diferença temporal menor. O que acontece, tá? A resolução temporal, ela está intimamente ligada ao tipo do satélite. Então, existem satélites que têm órbita sol-síncrona. O que isso significa? Significa que aqui está o planeta Terra, né? E ele está girando. Esses satélites de órbita polar... Espere um pouquinho que eu vou pegar o meu globo. Então, seguindo. Esse satélite de órbita polar, o que significa? Significa que ele viaja de polo a polo, tá? Então, vamos ver assim, aqui está o planeta, né? Ele sofre a sua rotação, e aqui tem um satélite, ó, ele vai de polo a polo enquanto o planeta está girando. Depois ele vai de polo a polo e o planeta continua girando, e ele vai de polo a polo, então ele está sempre passando sobre uma área diferente. E dá várias rotações da Terra
até que ele atinja o mesmo local de novo, até que ele chegue de novo a imagiar o mesmo local. No caso do Landsat, por exemplo, se eu não me engano, dá 20 e poucos dias, né? Que ele demora para chegar no mesmo local. Então, esse tipo de satélite não é adequado, né, para esse tipo de para aplicações que exigem uma resposta rápida. Em geral, a resolução temporal desses satélites polares ele depende muito da resolução espacial, né, do sensor. Porque se a resolução espacial é muito grande, né, ou seja, o tamanho do pixel é muito pequeno, consequentemente a faixa imagiada aqui, ó, vai ser pequena, tá? Então, uma alta resolução espacial vai pegar uma faixa pequenininha aqui no momento do registro. Enquanto um satélite de resolução espacial menor, que o tamanho do pixel é maior, consequentemente a faixa imagiada aqui para compor a imagem também é maior. Então, ele vai cobrindo sempre uma área maior do território e, consequentemente, ele demora menos para chegar até o mesmo local. O que acontece? Como que a gente obtém, então, imagens de alta resolução com uma resolução temporal pequena, tá? Tendo constelações satélites. Então, várias missões de satélites hoje em dia, principalmente esses satélites comerciais que trabalham com imagens de alta resolução, né, do tipo polar sol síncrona, eles trabalham em constelação. Então, em vez de ter um satélite grande com determinada característica, eles têm vários satélites pequenos, né, orbitando em locais diferentes, e isso permite que eles captem, né? Não vai ser o mesmo satélite, mas vai ser outro satélite com as mesmas características, vai estar cobrindo aquela área e vai poder captar a imagem, né, no caso de necessidade. O outro tipo de órbita de satélite são os geoestacionários. Os geoestacionários, como por exemplo o GOES, ele fica aqui pelo oceano, tá? Mais ou menos em cima do oceano aqui, e ele está em alta altitude, né? Uma altitude muito maior do que o Sol síncronos, né? E ele vai estar mais distante aqui, e conforme o planeta vai girando, ele vai mantendo a mesma velocidade do planeta. Então, ele está sempre registrando o mesmo local, tá? Ele vai estar sempre sobre o mesmo local. No caso do GOES, ele vai estar sempre aqui no Oceano Atlântico, né? Registrando praticamente todo o continente aqui, né? E esses satélites, então, eles são, em geral, posicionados sobre a linha do Equador, tá? Registram toda uma região, tá? Uma região bem ampla do globo, com uma resolução espacial menor, né? Mas eles dão respostas de minuto em minuto, de poucos em poucos segundos, com uma resolução temporal altíssima, tá? Então, a grande diferença, assim, do geoestacionário, o polar sol síncrono, o polar, esse sol síncrono, ele é mais utilizado no sensoriamento remoto, pelas características e tudo mais, mas ele tem essa limitação da resolução temporal. Enquanto os geoestacionários, eles dão imagem de menor resolução temporal, menor resolução espacial, cobrem grandes áreas e têm uma resolução temporal muito grande. Então, os sensores polares, eles demoram vários dias para retornar ao mesmo local. Aquilo que eu estava tentando mostrar no globo antes, agora eu não consigo mostrar aqui. Ele cobre uma pequena faixa da superfície terrestre a cada momento. E enquanto o globo está girando, ele simplesmente vai dando a volta no planeta. E o planeta vai girando dentro desse círculo, né, dessa rota que o satélite tem, o planeta vai girando. E conforme o planeta vai girando, ele vai sempre registrando uma região diferente. Demora vários dias para voltar para o mesmo local. Então, eles têm uma baixa resolução temporal. Enquanto os satélites geoestacionários estão sempre sobre o mesmo local, então eles têm uma altíssima resolução temporal, pode ser da ordem de minutos, é muito utilizado para a previsão do tempo.
Aquelas imagens dinâmicas assim que mostram a movimentação das nuvens são feitos com satélites geoestacionários. Alguns desses satélites geoestacionários recebem acoplados nessa missão alguns sensores específicos para lidar com outras situações e não só a previsão do tempo. Então, esse gráfico aqui meio que resume tudo que a gente estava conversando aqui, né? Dependendo da aplicação que eu tenho, dependendo se o fenômeno é muito dinâmico, se há alterações ou não, eu vou precisar de um satélite com características diferentes, né? Então, por exemplo, para a previsão do tempo, aqui está a resolução temporal em anos, né? E aqui a resolução espacial em metros. Então, se eu quiser a previsão do tempo, por exemplo, eu vou precisar de uma resolução temporal muito dinâmica, né? Da ordem de minutos, horas, no máximo um dia, né? Para poder prever o tempo, para poder saber como as nuvens, como a dinâmica atmosférica está se comportando. E nesse caso, a minha resolução espacial não é importante. Então, nós temos aqui como característica, né? O satélite GOES aqui, que está exemplificado aqui, é um satélite que tem altíssima resolução temporal, né? É um satélite do tipo meteorológico, tem uma baixa resolução espacial e é adequado para a previsão do tempo. Respostas a emergências. Eu preciso de uma alta resolução temporal e também uma alta resolução espacial, né, para conseguir ver o que está acontecendo e como agir, né, para socorrer essa emergência. Então, em geral, eu preciso de satélites de maior resolução e que operam em constelações, né, para permitir uma resolução temporal adequada, da ordem de dias nesse caso, né? Então, os adequados aqui seriam vários do grupo da Digital Globe, o Iconos, o Pleiades, né, que é um satélite mais recente de altíssima resolução, trabalha em constelação também. Vamos para outra aplicação, né? A agricultura de precisão. Para trabalhar com a agricultura de precisão, eu tenho que trabalhar com a dinâmica dos ciclos de crescimento e desenvolvimento da cultura. Isso é da ordem de meses. Então, eu preciso de um satélite que tenha uma resolução espacial, que capte imagens da mesma região da ordem de meses. E como a agricultura de precisão é feita, em geral, em quadradinhos, né? Separa a propriedade em quadradinhos da ordem de metros, dezenas de metros, então eu preciso de um satélite que tenha uma boa resolução espacial também, da ordem de metros aqui. Então, ficaria aqui, ó, para agricultura de precisão, eu preciso de um satélite, né? Entre aqui a Digital Globe, o SPOT, o Iconos, o IRS, o SPOT, né? Não chega no... Não chega aqui no Thematic Mapper, é o Landsat, tá? Então, não chega aqui no Landsat ainda. Então, agricultura de precisão, eu preciso, em geral, desses satélites comerciais. Desses satélites comerciais, eles têm aquela questão da baixa resolução temporal, né? Então, o satélite que eu escolher para uma agricultura de precisão, para ver tipo de cultura, produção, ou para agricultura de precisão, ele precisa trabalhar em constelação. Tá? Preciso ter mais de um satélite com as mesmas características, os mesmos sensores a bordo deles, captando imagens com menor período de revisita, né? Então, por exemplo, se um desses satélites, eu não sei exatamente quantos satélites tem cada uma das constelações, né? Mas digamos que o Iconos aqui, né, ele tem uma resolução espacial adequada para agricultura de precisão e eu preciso uma imagem por semana. Se eu preciso de uma imagem por semana, eu preciso de um satélite que tenha essa resolução e que esteja montado numa constelação de pelo menos 2 satélites para garantir que eu vou ter uma imagem por semana. Tá?
Então, se ele tem um satélite só, ele vai demorar 13 dias, 15 dias para voltar para o mesmo local. Se tiver 3 satélites, vai demorar 5 dias para voltar para o mesmo local. Então, dependendo da minha aplicação aqui, dentro desses serviços básicos de infraestrutura e transporte, que tem basicamente as mesmas necessidades, né, de precisão aqui, de precisão espacial, né, que não é precisão, tem essa mesma necessidade de resolução espacial, mas que varia já, né, da ordem de meses a anos, a necessidade de revisita, né? E a agricultura de precisão, ela necessita uma revisita mais frequente, aqui, de 15 dias ou menos. Então, a agricultura de precisão precisa de uma alta resolução e também precisa de uma boa frequência de imagens. Então, isso é obtido com satélites que trabalham em constelação, né? Que tem mais de um satélite com a mesma característica, posicionados em locais diferentes do globo. Trabalhar com tipo de cultura e produção, por exemplo, fazer previsão de safra, calcular a área plantada de determinada cultura em um município ou em uma região, tá? Isso pode ser feito com satélites de precisão menor, da ordem de 30 metros, né? 20, 30 metros, aqui que é o caso do SPOT e do Landsat, até 100 metros ou mais, que é o caso do MODES aqui ou do Aster, tá? Então eu posso trabalhar com uma resolução espacial menor, tá? E também a preocupação com a resolução temporal vai depender do tipo de cultura, né? Pode ser também da ordem de semanas ou até de um ano. Outras aplicações, por exemplo, topografia, geologia, que vocês podem ver que geologia não exige nenhuma preocupação com a resolução temporal, né? E mesmo a resolução espacial, como a geologia não é uma coisa assim, o tipo de rocha não muda bruscamente, em geral, né? Não muda bruscamente de um ponto para outro e menos de 100 metros de distância. Então, eu não preciso nem me preocupar com a resolução espacial, né? A resolução espacial pode ser grande e a resolução temporal também. Clima, a diferença de tempo e clima, né? Eu espero que vocês saibam, mas tempo é como está o dia hoje, como está o dia amanhã. E clima é a questão a longo tempo, né? No longo prazo, como se comporta o tempo naquela região. Então, é como se o clima fosse uma média ao longo de muito tempo. Então, consequentemente, estudos do clima também não exigem resolução temporal muito acurada e nem resolução espacial muito acurada, né? Porque o clima abrange, um mesmo tipo de clima abrange amplas áreas. O uso da terra aqui, cobertura da terra, exige uma resolução temporal da ordem de anos, né? E a resolução espacial também vai depender da escala de trabalho, né? Se eu quero saber o uso da terra dentro de uma propriedade, dentro de uma pequena área do município, ou se eu quero saber como é a cobertura da terra ao longo de amplas áreas, ao longo de um estado inteiro, ou de uma região inteira dentro do estado. Tá? Então, o uso da terra, a cobertura da terra, são essas variações que ocorrem ao longo do tempo. Quanto teve de desmatamento, como mudou a produção, o quanto aumentou a urbanização naquela área. Então, são essas mudanças que ocorrem ao longo de muitos anos, né? Por diferença de cultura, troca de uma cultura para outra, né? O abandono da pecuária para plantar soja, esse tipo de variações, ou aumento do desmatamento para a pecuária, esse tipo de variações ocorrem ao longo de anos, né? Então, eu preciso de imagens que tenham vários anos de diferença. Uma coisa que eu também sempre cito de exemplo é, se eu quero fazer uma análise de longo prazo, né? Se a minha intenção é fazer uma comparação, sei lá, da década de 70, 80 para cá, a minha única chance é o Landsat, tá? No máximo o SPOT, que são os 2 satélites mais antigos que existem, né? O Landsat está em órbita, embora tenha sofrido alterações, né, e aprimoramentos. O Landsat está em órbita já desde a década de 70, né? Então, as imagens que eu tenho assim mais distantes de satélite, né, não fotografias aéreas, coisas assim,
As imagens mais distantes que nós temos são do Landsat. Então, análises de longo prazo, de mudanças do território em longos prazos, elas exigem o Landsat. Embora não existam ainda imagens da década de 70 até hoje, assim, preservadas, tá? Que houve vários problemas aí de armazenamento ou mesmo de transferência dos dados do satélite de armazenamento, né? Então, se vocês olharem ali no Google Earth, tem algumas imagens, sei lá, dependendo da região, tem da década de 80 ou da década de 90, mas é difícil achar alguma região que tenha imagens da década de 70 ainda preservadas. Então, basicamente, né, esse gráfico aqui resume a aula de hoje, né, o que vocês precisam compreender, entender. Claro, eu expliquei até agora os motivos, né, mas vocês precisam compreender esse tipo de gráfico, dependendo da aplicação, que características eu preciso. Então, agora, com isso em mente, vamos fazer a lista de exercícios e caso tenham alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo.